Amém. No domingo passado, pela manhã e à noite, e na quinta-feira, nós olhamos para Filipenses, os primeiros versos de Filipenses. E eu quero ler com os irmãos Filipenses 1, de 3 a 8. É os primeiros versos ainda, né? Paulo diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isso de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Então, na vida nós estamos envolvidos em muitas coisas, e apesar dos vários envolvimentos na vida, o meu coração espiritual, a verdadeira pulsação da minha vida é a igreja. A igreja é o plano de Deus e não há nenhum outro plano. A única coisa que Deus está fazendo na terra é edificando a sua igreja, e quando isso terminar, a história desse mundo termina junto. Então todas as outras coisas podem ir passando, mas não a igreja. A igreja está sempre naquele lugar único e vai estar para sempre. É a única coisa nesse mundo que vai sobreviver à terra, ao sol, às estrelas. Então é o amor da minha vida e é chamado de Deus para mim e para todos os filhos de Deus, e como resultado disso, não importa o quão bem tudo vá, quando a igreja está em dificuldade, isso sim me preocupa. Não importa se acontecesse de o mundo inteiro está indo muito bem, não é? Mas olharmos para a igreja e vermos os seus problemas, não está tudo bem para nós. E o contrário também é verdade, não é? Se a igreja está como deve ser, não importa se o mundo está desabando. Então o Senhor me leva direto para Filipenses, como se dissesse, quando dificuldades se avolumam à minha frente, Deus me leva a Filipenses e diz: agora vamos trabalhar sua alegria, Josemar. Já que você passou por isso e por aquilo, já que você passou por momentos difíceis em determinadas épocas da vida, é isso que Deus faz. E se eu pudesse fazer um pequeno inventário da minha alegria desde que comecei a estudar Filipenses há tantos anos atrás, então eu teria o que pensar para o resto do tempo que Deus me daria. Outro dia eu encontrei um livro que tinha um teste psicológico para determinar se alguém estava deprimido. E então eu peguei o livro e achei interessante e fiz o teste. A escala de avaliação de Carroll para depressão. E a escala de depressão de Carroll. E ele foi introduzido porque todas as pessoas, segundo lá o estudo, experimentam um certo grau de depressão. Então, enfim, se você fizer o teste, pense nisso. Então foram 52 perguntas que o teste tinha. Pergunta como: você odeia acordar de manhã? Eu nem sei se eu podia responder direito, porque eu vou dormir de manhã, né? Mas tudo bem, eu entendi, né?
a vida é chata? Você já pensou em se matar? Você está infeliz? Você tem problemas para comer? Todo tipo de pergunta. 52 perguntas num teste elaborado cientificamente, e foram elaborados exatamente para determinar se uma pessoa estava deprimida e o grau disso, né? Então há uma pontuação de 0 a 10 e que indica se você está ou quanto você está deprimido. Quanto maior a pontuação, de 0 a 10, no final do teste, né, de 52 perguntas, maior é a depressão. E eu fiz o teste tentando ser o mais objetivo possível, né, com as perguntas que o teste ia fazendo, e a minha pontuação foi 0. Agora, se você pode quantificar a alegria, eu devo ter, não é? Lá no teste 0, deprimido. Bem, eu posso estar infeliz algumas vezes, com algumas coisas que estão acontecendo, não é? Mas lembre-se de que nós precisamos claramente de definições. Então lembre-se que a felicidade é uma resposta às circunstâncias, como o mundo a vê. E a alegria é uma confiança construída no relacionamento. São coisas diferentes. Eu nem diria que felicidade é assim como Deus a vê, mas é como o homem a vê. Então a alegria é uma confiança construída e baseada num relacionamento. Agora, esse teste nunca pode ser objetivo para um cristão cheio do Espírito Santo, porque um cristão cheio do Espírito possui alegria. E o que é alegria? Nós precisamos sempre de uma definição de trabalho, e as definições têm que fluir da palavra de Deus, e não de algum outro lugar, ou do humanismo secular. Então nós embarcamos nessa experiência maravilhosa, eterna, espiritual, e à medida que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala conosco por meio da carta aos Filipenses, nós pensamos nesses 4 capítulos tão breves. A Bíblia tem essas coisas inigualáveis. Ninguém escreveria algo tão imenso em 4 breves capítulos, como é o livro de Filipenses. E o tema, como nós vimos domingo de manhã, domingo à noite, na quinta-feira, é a alegria. E Paulo menciona isso 16 vezes nesses 4 capítulos, mas ele menciona Cristo 50 vezes. E isso porque sua alegria se encontra em Cristo, e a nossa também. E é por isso que ele fala tanto sobre alegria, mas ele fala muito mais sobre Cristo, porque o propósito dele é falar sobre a fonte dessa alegria. Então vivemos num mundo triste, e o mundo que conhece o desespero, o medo e a ansiedade, depressão, insatisfação, ansiando por coisas que nunca acontecem. O homem está sempre tentando achar lá no fundo um otimismo para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, mas é uma realidade triste, porque nós sabemos que o futuro vai ser ainda mais triste, porque temos um mundo de tristeza sem esperança de que algo mude. Como tudo depende de que as coisas mudem para criar as circunstâncias adequadas, então, ao longo dos anos da vida, inevitavelmente, são pontuados por tristeza que vão aumentando e apenas salpicados por aquilo que o homem chama de felicidade, quando as circunstâncias ajudam, que se tornam esses pequenos pontos de circunstâncias que o homem chama de felicidade, vão ficando cada vez mais raros, não é? Com o envelhecimento. E é provavelmente por isso que a maior percentual de suicídio no mundo está entre pessoas com 60 a 65 anos de idade,
Conforme a extensão dos anos e os momentos decrescentes de felicidade, as circunstâncias não estão a favor do envelhecimento, não é? O corpo está falhando, o mundo parece funcionar melhor para os que são mais jovens. Então, esses momentos descrentes de felicidade trazem uma tristeza mórbida, a falta de satisfação com a vida, o medo e o desespero pela morte. Se há uma coisa que nós aprendemos com essa pandemia, é quanto o homem finge que não vai morrer. No ano de 2020, eu estava vendo no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, morreu a mesma quantidade de pessoas que morrem todo ano. Não morreu mais gente. Por que as pessoas estão com mais medo? É só porque estão falando mais da morte do que normalmente falam. Ninguém fica na televisão contando quantos morreram de tuberculose, de câncer de coração. Não é notícia. Então a maior parte dos seres humanos fingem que as pessoas não morrem. Eu acho engraçado as pessoas dizem, milhares de pessoas morreram disso. Milhares de pessoas morrem todos os dias. E esse ano não morreu mais gente do que nos outros anos. Então você vê que cada vez a situação vai ficando mais mórbida, à medida que o tempo passa e você envelhece. Mas mesmo para todo mundo, quando a morte fica mais evidente e nos noticiários, as pessoas agem de uma maneira às vezes totalmente irracional, não é? Tem pessoas que, se falassem para ela que se ela subisse numa montanha, ficasse dentro de uma caverna, ela ia de alguma maneira escapar mais da morte, ela faria isso, mesmo que isso seja o próprio fim da vida. Então os homens falam sobre felicidade. Talvez devêssemos definir felicidade pelo menos de uma forma muito simples. A felicidade é uma atitude de satisfação, deleite, baseada em alguma circunstância presente. E a felicidade está relacionada então aos acontecimentos. Quando a pessoa fala que é feliz, o homem natural, ele está falando sobre vários acontecimentos que aconteceram na minha vida. Como eu estou feliz. A felicidade está relacionada então ao acaso, porque essas coisas podem acontecer ou não. E a felicidade está relacionada ao improvável. A felicidade é aquilo que você realmente não pode planejar. Você não pode programar a felicidade. Eu vou estar feliz daqui a um mês, porque vou estar tão feliz porque você não sabe o que vai acontecer daqui a um mês. Provavelmente você pode estar profundamente deprimido daqui a um mês, quando você pensa no que é felicidade. Você não pode programar, porque a felicidade depende dos acontecimentos, e você não tem como programar os acontecimentos daqui a um mês. Pode não acontecer, parece tão fato, parece você querendo pegar água na mão, e você sabe que a água escorre pelos dedos, mas está relacionado ao deleite ou à satisfação que está ligada a um acontecimento ocasional e uma circunstância casual. Ou seja, há eventos que você não pode controlar. Então você às vezes olha para trás e diz, eu era tão feliz quando papai e mamãe estavam aqui, eu era tão feliz, e você começa a falar sobre os acontecimentos que traziam isso, mas você não controla esses acontecimentos, você não sabe quem vai estar aqui amanhã, nem como você vai estar, e isso é o melhor que os homens podem fazer, contarem com algo improvável para se sentirem melhor. Por outro lado, quando nós falamos sobre alegria, não estamos falando sobre algo relacionado ao acaso. A carta aos Filipenses não é uma carta a respeito de que provavelmente coisas boas vão acontecer e com isso nós vamos estar alegres. Não estamos falando sobre algo relacionado às circunstâncias, estamos falando de uma confiança à alegria. Estamos falando de uma confiança profunda de que tudo estará bem, não importa a circunstância. Não importa o que vai acontecer, não importa os acontecimentos, não importa qual seja a dificuldade, tudo estará bem, não importa qual seja o problema, tudo estará bem sobre quaisquer circunstância, e isso é muito diferente de como os homens veem a felicidade. A alegria, para ser entendida no sentido bíblico, deve ser entendida como aquilo que flui do relacionamento com Deus. Na verdade, é assim
que são todo fruto do Espírito, paz, alegria, amor. Eles é o fruto do Espírito, é o fruto do relacionamento do coração com Deus. Depende disso, e depende só disso. Deve ser entendido como aquilo que se torna seu em Jesus Cristo. Deve ser entendido como uma posse, alegria, uma posse permanente de todo cristão, de todo homem que verdadeiramente foi justificado, regenerado e enxertado em Cristo. Não um deleite caprichoso que vem e vai, quando o acaso pode oferecer a oportunidade de você sentir-se bem ou sentir-se mal. Então estamos falando sobre alegria, muito, muito diferente de como o mundo vê e define felicidade. Então, qual é a definição de trabalho para nós de alegria? Certa vez alguém disse, há muitos séculos atrás, que a alegria é a bandeira que tremula no castelo do coração quando o rei está em casa. Nós sabemos que no palácio de Buckingham, todo mundo sabe se a rainha está no palácio ou não, porque se a rainha estiver no palácio, a bandeira está lá em cima. Se você olhar e a bandeira não estiver lá, a rainha não está lá. E sempre foi assim. Então é por isso que essa pessoa, há muito tempo atrás, definiu a alegria assim: a alegria é a bandeira que tremula no castelo do coração quando o rei está em casa. Porque o rei está em casa, então a bandeira está sempre lá em cima, e isso é a alegria. A alegria sempre é fruto da presença do rei. A alegria é a bandeira, então, que flutua assim, não é? No castelo do coração, quando o rei ali reside. E eu amo isso, porque a verdade é que só os cristãos têm alegria verdadeira nesse mundo, que não está ligado a nenhuma circunstância. O verbo alegrar-se aparece 74 vezes no Novo Testamento. E o substantivo alegria aparece 59 vezes no Novo Testamento. A alegria é parte integrante da vida cristã. A ideia da vida cristã divorciada da alegria simplesmente não existe na Bíblia. Apesar de muitas pessoas, para que esse mundo triste e deprimido nosso se sinta bem, inventaram um evangelho separado da alegria. Então, se você me permite alguns momentos para apresentar um resumo disso para nós podemos olhar e ir acrescentando frases que descrevem aquilo que Paulo vai falar e aquilo que todo o Novo Testamento mostra, e o Velho, sobre a composição da alegria, aquilo que é a teologia da alegria. Em primeiro lugar, essa alegria vem de Deus, ela é um dom de Deus, para que a minha alegria esteja neles e a alegria deles seja completa. Então, alegria, quando nós estamos falando, como eu disse, os termos são definidos pela Bíblia. A alegria é um dom de Deus. No Salmo 4, versos 7 e 8 diz: puseste alegria no meu coração, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Você vê, o salmista está dizendo o seguinte: tu puseste alegria porque tu me colocaste em perpétua segurança, eu habito em segurança. Na verdade, nós podíamos ir para outro Salmo 91 e dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa. Você vê, há um descanso à sombra do Onipotente. Quem não descansaria à sombra do Onipotente? O que poderia se levantar contra o Onipotente? Não é? E o salmista está dizendo: tu me deste alegria, tu me dá alegria, por causa da tua relação comigo, eu tenho segurança em ti. Puseste alegria no meu coração, porque tu és a minha segurança. Você vê, a alegria é um dom de Deus que flui do relacionamento com Deus. E nós lemos no Salmo 16, verso 11, e isso deve ser adicionado no Salmo 4: na tua presença a plenitude de alegria. Você vê de onde flui Deus. A alegria é um dom de Deus, e
a plenitude dessa alegria está na presença de Deus. Deus é a fonte da onde jorra essa alegria, ou como eu mencionei, para que a minha alegria esteja neles, fluindo dele para nós. Deus é a fonte da alegria. Portanto, começamos com a definição teológica de alegria, dizendo: a alegria é um dom de Deus, é um presente de Deus. Mas há mais coisas na alegria. A alegria é esse presente de Deus para aqueles que Ele levou a crer no Evangelho. A alegria é um presente de Deus para aqueles que Ele levou a crer no Evangelho. Naquele dia maravilhoso e único na história, no interior da Galileia, quando o anjo apareceu para anunciar o nascimento de Cristo no mundo, ele disse assim: não temas, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todos os povos, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu para ti um Salvador, que é Cristo Senhor. Então, você vê, o que traz essa alegria é o Evangelho. O Evangelho são boas novas, boas notícias de grande alegria, ou boas novas que transmite alegria aos nossos corações. Então a alegria é esse presente de Deus, para aqueles que Ele levou a crer no Evangelho, ou seja, levou a seu Filho, que acreditam, que contemplam Cristo. No maravilhoso registro do Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 11, como eu mencionei, Jesus diz: estas coisas vos tenho falado, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Então Cristo veio para proclamar um Evangelho que daria aos homens essa alegria completa, que é a alegria dele mesmo. Portanto, a alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho, e nós podemos adicionar outro ingrediente a isso, que a alegria é um presente de Deus para aqueles que creem no Evangelho e que é produzida pelo Espírito Santo. É um presente de Deus ao nos levar a crer no Evangelho, e que é produzida em nossos corações pelo Espírito Santo. E em Romanos capítulo 14, há uma pequena frase maravilhosa, que acho que talvez você tenha lido tanto, mas nós costumamos às vezes passar por verdades continuamente, e elas não serem absorvidas, passarem por nós. Diz no versículo 17 do capítulo 14 de Romanos: o reino de Deus, nós estamos no reino de Deus, nós somos levados, tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do seu amor. Então, o versículo 17 de Romanos 14 diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E na famosa lista de Gálatas 5:25, do fruto do Espírito, a Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, alegria. Então, a alegria é esse dom de Deus, é um presente de Deus, não é algo que nós conquistamos, é um presente de Deus para todos aqueles que Ele levou a crer em seu Filho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, que reside. A gente viu ali, o fruto do Espírito é amor, alegria. A Bíblia diz assim: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E isso tem mais um elemento. A verdadeira alegria é um presente de Deus, então, que vem quando Ele nos leva ao seu Filho. E você sabe, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, para crer no Evangelho, sendo produzida neles pelo Espírito Santo, conforme o crente recebe. Ele é regenerado pela palavra, ele recebe a palavra e ele obedece. Então Jeremias 15:16 diz: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra para mim foi gozo e alegria no meu coração.
porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. No caminho de Emaús, quando os discípulos estavam caminhando e Jesus se aproximou deles e eles não reconheceram com os olhos, e ele foi explicando a palavra para eles, você vê essa expressão da alegria. Ele diz assim: enquanto falava conosco, dando-nos a sua palavra, ensinando-nos de si nas escrituras, não ardia os nossos corações. É sobre isso que eles estão falando. Esse ardor no coração é a alegria no coração, é o deleite. Em 1 João 4 diz: estas coisas vos escrevo. Por que João escreve? Por que Paulo escreve? Por que a palavra de Deus chega a nós? Essas coisas vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. Quando você recebe a palavra e aplica a palavra, você experimenta a plena alegria. É isso que o Espírito Santo faz ao nos levar a contemplar Cristo na palavra, a face de Cristo, né? E a glória de Deus. Então a alegria que o crente conhece é um dom de Deus, é um presente de Deus ao nos levar ao seu Filho, ao nos levar ao Evangelho. Ela é produzida em nossos corações pelo Espírito Santo, à medida que nós recebemos a palavra, agora que nossos olhos foram abertos e nos submetemos à palavra, não é? Nós contemplamos por ela a perfeita glória de Deus na face de Cristo, mas outro pensamento precisa ser adicionado, e a verdadeira alegria então é um presente de Deus, um dom de Deus, para aqueles que Ele leva ao seu Filho, ou seja, leva a crer no Evangelho. Ela é produzida em nós pelo Espírito Santo, conforme eles creem e recebem a palavra, a recebem e aplicam, aquilo que Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, e ela está misturada com provações e aflições. Isso faz parte da definição. Um elemento muito, muito, muito importante na alegria, e você nunca vai experimentar a realidade da verdadeira alegria, a menos que isso seja verdade a seu respeito, é que ela está, apesar de ser contrastante, envolvida em tribulações. Em um sentido muito real, conhecida apenas nesse contraste. É como se a escuridão das provações deixassem a luz da alegria mais brilhante, como é o caso, não é? Quanto mais escuro o ambiente é, mais a luz. Então, no meio de tristeza, luta e dificuldade, essa alegria fica mais evidente, fica mais clara, fica mais nítida. Em 1 Tessalonicenses 1,6 diz assim: vocês também se tornaram imitadores nossos no Senhor. Agora ouçam o que o apóstolo Paulo diz quando ele diz que eles se tornaram imitadores dele: tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, cheios da alegria do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Vocês receberam a palavra no meio de muitas tribulações e aflições, cheios da alegria do Espírito Santo. Você vê como a tristeza e a tribulação fazem parte como pano de fundo onde o diamante brilha. Então há esse contraste que manifesta. Isso resume tudo: o Espírito Santo, a tribulação, a palavra, a alegria. E em 2 Coríntios, você se lembra do capítulo 6, no verso 10, que diz: como entristecidos, mas sempre alegres. Você vê as tristezas só deixam evidente essa alegria. Em vez daquela, nós vimos como a felicidade do mundo ela é totalmente efêmera, ela depende do que vai acontecer, de coisas que dependem do acaso, né, para o homem, e de que quanto mais ele envelhece, menos dessas coisas ele tem, mais as coisas que o homem mais ama estão morrendo. E, em outras palavras, você está passando por circunstâncias tristes, mas sempre alegre, é o que Paulo diz. Ou seja, apanhar é algo triste,
Ser jogado na cadeia é algo triste. Ser traído é algo triste, mas você está sempre alegre. Você se lembra das palavras de Tiago, no capítulo 1, verso 2, que diz: meus irmãos, tende grande alegria quando passardes por várias aflições. Não é engraçado isso? Quem podia dizer isso às pessoas, a não ser com essa definição bíblica da alegria? Tende grande alegria ao passar por muitas aflições. No mundo, se eu passo por muitas aflições, eu não tenho grande alegria. Não é? Mas, como nós vimos, a alegria é o dom de Deus ao nos levar ao seu Filho, ao Evangelho. Não é? É o presente de Deus ao nos levar ao seu Filho no Evangelho, produzido em nós pelo Espírito Santo, através da palavra, no meio das aflições. Então, meus irmãos, tende grande alegria quando passardes em várias aflições. E a palavra de Pedro, em 1 Pedro, capítulo 1, diz assim: nisto vos alegrais. Nisto vos alegrais muito, ainda que agora, se necessário, vocês têm sido pressionados por várias aflições. Não é estranho o verso? Nisso vocês se alegram muito, apesar de agora estarem debaixo de grandes aflições, mas vocês se alegram muito. Então a verdadeira alegria é um dom de Deus para aqueles que creem no Evangelho, para aqueles então que o Pai levou ao seu Filho, que é produzido em nós pelo Espírito Santo, à medida que nós recebemos a palavra de Deus com nossos novos corações e obedecemos, sendo misturada com todo tipo de provações. E um pensamento final para a nossa definição de trabalho bíblica. A verdadeira alegria, então, é esse presente de Deus que Ele nos dá, levando ao seu Filho, produzindo em nós pelo Espírito Santo, à medida que somos levados a receber a palavra e nos deleitar nela em obediência, misturada com provações, e que coloca a sua esperança na glória futura. E colocam sua esperança na glória futura. Nós somos, de acordo com Romanos 12, ele diz: alegrem-se na esperança. Há uma esperança no cristão que transborda de alegria. Diz assim: alegrai-vos na esperança. E porque você está alegre na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. 1 Pedro capítulo 4, verso 13 diz: mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Você vê como essas coisas estão sempre juntas? A aflição e a alegria. Se alegrem por participarem das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis muitíssimo. Vocês têm uma alegria agora no meio das aflições, uma alegria em Cristo. Façam isso, para que então vocês se alegrem muitíssimo na revelação da sua glória. Ou seja, há essa esperança. Em outras palavras, suporte com alegria todas as aflições, porque você conhece a alegria que está por vir. Você tem agora um penhor dessa alegria, e você ainda olha para frente para a abundante alegria. E Judas 24, que diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar vocês irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Essa é a alegria do crente, essa é a teologia bíblica da alegria. Você verá, não flui lá de algum homem, não há nenhuma esperança de alegria de fato nesse mundo. É um presente de Deus para todos aqueles que Ele levou ao seu Filho, ou seja, levou a crer no Evangelho, produzida pelo Espírito Santo, à medida que nós recebemos e obedecemos as Escrituras, tendo prazer na palavra de Deus, não é? Na qual nós somos santificados ao contemplar a glória de Cristo, ali misturada com aflições, e que colocam nossa esperança na alegria infinita que está por vir. Essa é a definição de alegria em poucas frases, que é a alegria que o Novo Testamento está falando conosco. Pedro resume
tudo isso de maneira magnífica em 1 Pedro 1:8. Você vê que toda a definição que nós construímos com vários textos, Pedro pega ela e resume e diz: e embora você não tenha visto, isto é, Cristo, você o ama, e embora você não o veja agora, mas crendo nele, você se regozija com uma alegria indizível e cheia de glória. Pedro está escrevendo para cristãos perseguidos, para cristãos na fornalha, para cristãos na aflição. Mas se você se alegra com uma alegria inexprimível, é porque a sua alegria é um dom de Deus. Um dom de Deus ao Pai te levar ao seu Filho, ao Evangelho, produzida no teu coração pelo Espírito Santo, enquanto você tem um coração que agora responde à palavra de Deus, misturada em meio às muitas provações, colocando sua afeição na glória futura. Então esse é o tema do que Paulo vai falar aqui. Paulo está escrevendo para os filipenses, ele ama os filipenses e os filipenses o amam, e na verdade a minha convicção pessoal é que o vínculo de amor entre Paulo e os filipenses excedeu o vínculo de Paulo a qualquer outra igreja que nós temos acesso no Novo Testamento. Havia algo tão profundo e especial no relacionamento amoroso de Paulo com os filipenses, que na situação que ele se encontra como um prisioneiro, e ele menciona isso, como nós vimos, sua prisão 4 vezes, apenas no capítulo 1, ele basicamente está escrevendo aos filipenses, porque ele vê a tristeza dele, ele está preocupado com várias coisas nessa carta. Ele está preocupado com a unidade deles, está preocupado com a fidelidade deles em meio àquela cultura hostil à verdade. Ele está preocupado com muitas coisas que vão aparecer nessa carta, mas do ponto de vista relacional, sua grande preocupação é que essas pessoas que o amam tanto possam, por alguma razão, ficar tristes por ele ser um prisioneiro. E ficarem tristes por causa das circunstâncias que ele está, ficar triste pelas privações que o apóstolo Paulo está passando, ficarem tristes por causa do presságio, nós podemos dizer que estava sobre o Paulo, ele vai ser executado, ele vai ser morto, ele vai viver, e ele escreve para dizer a eles com efeito: olhem, eu me alegro. Então não façam menos do que se alegrarem. E assim a epístola pretende transmitir e transmite de uma maneira que em outro lugar vai transmitir o derramar superabundante da alegria do coração do apóstolo Paulo. Então nós temos essa definição da teologia bíblica do que é a alegria na alma do homem, do que é a alegria que é o fruto do Espírito. E se alguém me perguntasse qual é o caminho para essa alegria, eu acho que Davi nos resume melhor o caminho. Ele diz assim no Salmo 16, verso 11: tu me fazes conhecer o caminho da vida, em tua presença a plenitude de alegria, à tua direita estão delícias perpetuamente. Como eu disse, a alegria, a felicidade, como o mundo a tem, depende de circunstâncias. O homem não pode planejar e nem marcar sua felicidade, porque ele não sabe o que vai acontecer. Ele pode ser um pouco otimista, porque as coisas vão um pouco melhor, então ele vai poder ser um pouco feliz, um pouco alegre, mas é uma esperança fútil, porque tudo no nosso mundo desmorona, e ninguém controla o que vai acontecer e as suas circunstâncias. Mas essa alegria, a gente viu que ela flui totalmente do relacionamento do homem com Deus em Cristo. É um dom de Deus em seu Filho, produzida
pelo Espírito ao nos levar à palavra, onde nós contemplamos Cristo, misturada com aflições, e que se deleita na perfeição final da obra de Deus. Então você vê que aqui, o que Davi está dizendo, tu me fazes conhecer o caminho da vida, a gente vê que essa alegria está totalmente relacionada à relação com Deus, é por isso que ela não tem nenhuma relação com as circunstâncias. E Davi está dizendo, tu, Deus, me fazes conhecer o caminho da vida. Agora, nós estamos ou não estamos no caminho da vida? Ou as coisas se fizeram novas e nós entramos no caminho que Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Davi está dizendo, tu me fazes conhecer o caminho da vida. Quem é o caminho da vida? É Cristo. Em tua presença há plenitude de alegria, e a tua direita estão delícias para sempre. Então aqui, em primeiro lugar, Davi está dizendo que é um caminho que leva à alegria na presença de Deus. Davi chamou esse caminho de caminho da vida. As pessoas só estão ou no caminho da vida ou da morte. Em segundo lugar, Deus é quem dá a conhecer esse caminho. Ele nos direciona. Nós estamos vendo, como eu disse que Pedro resume bem, Davi faz também. Deus é que dá a conhecer. Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Em terceiro lugar, esse caminho leva a um lugar. O caminho da vida que Deus nos faz conhecer leva para uma coisa inexoravelmente, que é a alegria. Esse caminho leva, na verdade, Davi não falou alegria, Davi disse que leva a plenitude de alegria na presença de Deus, não 99% de alegria e 1% de frustração, 100% de alegria, porque ele diz assim, tu Deus me fazes conhecer o caminho da vida, em tua presença a plenitude de alegria, a alegria completa. Em quarto lugar, esse caminho leva aos prazeres do relacionamento com Deus, aos prazeres à direita de Deus para sempre. Você vê para onde isso nos leva? Não diz que leva aos prazeres à direita de Deus por meros 50 anos, 80 anos agora, mas nos leva para essa plenitude de alegria para sempre, ou seja, não por 80, mas por 80 milhões de anos, não por 80 milhões de anos, mas por 800 milhões de anos. Tu, Deus, me fazes conhecer o caminho da vida, em tua presença há plenitude de alegria, à tua mão direita estão delícias para sempre. Em quinto lugar, essa promessa de alegria plena e eterna pertence àqueles que estão em Cristo. Em 2 Coríntios 1:20, porque você vê, isso é uma promessa de Deus. Em 2 Coríntios 1:20 diz, todas as promessas de Deus, todas encontram em Jesus o seu sim. Jesus é o sim de todas as promessas, ou seja, não há nenhuma promessa de Deus que se cumpra na vida de quem Deus salva, que não seja cumprida em Cristo. Em sexto lugar, essa alegria plena e duradoura só é encontrada na presença de Deus, e não em nenhuma circunstância, ou em nenhuma coisa que esteja acontecendo. Deus não está dizendo, minha presença é uma entre muitos lugares, onde você pode encontrar a alegria completa, e para sempre. A minha presença é um lugar, entre outros, que você pode encontrar uma alegria plena e sem fim. Ele não diz isso. Não, o próprio Deus é aquele em quem nós nos alegramos. Então só nele há isso. Essa é a realidade que nos alegra. Portanto, essa alegria plena e duradoura só pode ser encontrada aqui, na presença de Deus. Na tua presença, a plenitude de alegria. Em quinto lugar, seguir esse caminho indicado por Deus é nosso dever, não é uma possibilidade ou uma opção, é uma obrigação, porque Deus nos mostrou esse caminho, que é o seu próprio Filho. Deus nos direciona a isso, não é?
E Deus chama isso de o caminho da vida. Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Não é que eu encontrei, não é que depois de muita luta, como eu disse, é um presente de Deus. Tu me fazes conhecer o caminho da vida. Em tua presença há plenitude de alegria. À tua mão direita estão delícias para sempre. Davi não está tratando esse caminho com indiferença. Ele está dizendo, pegue o caminho que leva à plenitude da alegria na presença de Deus e aos prazeres infinitos e delícias à direita de Deus. É um dever. Então eu posso dizer que eu passei os últimos 30 anos da minha vida tentando compreender e aplicar os fundamentos e as implicações desse dever. O dever de encontrar a plenitude da alegria em Deus e os prazeres para sempre à direita de Deus, se Deus me colocou de fato no caminho da vida. E por que você deveria entender que essa é a vocação de todo cristão, por tudo que a gente viu, pela definição e pelo que Davi está dizendo aqui, e que diferença isso faz em nossas vidas? No livro de Filipenses, que no capítulo 2, nós talvez um dia olhemos para ele em breve, diz assim no capítulo 2, 14 e 15: fazei todas as coisas sem murmuração, nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a quais vocês resplandecem como estrelas no mundo, como astros. Você vê, Paulo está dizendo para eles que é esta alegria que faz nós sermos luz no mundo. Ele está dizendo, fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, ou seja, fazei tudo com alegria. Para quê? Para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, que não faz nada, a não ser com murmurações e contendas, e sem alegria, porque as contendas fluem exatamente porque as circunstâncias não estão sendo como as pessoas queriam, para elas se sentirem bem. E ele disse, é assim que vocês resplandecem. Eu não vou me concentrar nesse texto, nós não queremos pular para Filipenses 2, mas você vê, esse é o dever. Nós recebemos isso como dom, e quando nós recebemos como dom aquilo que Deus nos dá, imediatamente nós buscamos mais daquilo que recebemos. Essa é a dinâmica normal. Você vê, não há quem busque a Deus, mas então Deus nos chama, Deus nos busca, e quando Deus nos chama e nos busca, o que começa a acontecer? Nós começamos a buscar a Deus. Ou seja, em vez de quando Deus nos chamou e buscou, então nós não buscamos a Deus, é o contrário. Ninguém buscava a Deus, mas quando Deus busca um homem, ele diz, busca a minha face, e agora nós buscamos, porque nós já fomos encontrados. E aí o que veremos é que ao percorrermos esse caminho da vida que Davi disse, em direção a mais e mais alegria em Deus, o próprio Deus é o que descobriremos, que é esse prazer, ele corta o nervo daquilo que Paulo diz, não façam nada por murmuração e contenda, resmungo, e nos torna radicalmente diferentes do mundo à nossa volta, de tal maneira que ele diz que quando isso é cortado e a alegria no nosso relacionamento com Deus se torna realidade, nós nos tornamos tão diferentes do mundo à nossa volta, que depende das circunstâncias, que nós começamos a brilhar como astros no meio das trevas. Portanto, há tantas razões pelas quais você deve buscar a plenitude de alegria, porque nós recebemos a alegria como um dom, nós queremos mais, nós nos tornamos buscadores da alegria. Nós não a tínhamos. Quando o Pai nos dá Cristo, e nós recebemos Cristo, Ele nos leva a Cristo, nós nos tornamos o quê? Buscadores de Cristo, nós queremos mais de Cristo. É a evidência de que nós temos Cristo, e a evidência de que nós temos essa alegria, é que nós buscamos mais essa alegria. Paulo está escrevendo um livro a respeito disso. Então a Bíblia nos ordena que busquemos alegria em Deus, é nosso dever buscar, porque recebemos como um dom,
nós começamos a buscar mais daquilo, porque recebemos Cristo como o Pai nos levando a Cristo, agora nós queremos mais de Cristo. E a Bíblia não dá sugestões, nos dá comandos. Da mesma maneira que eu tenho comando para buscar a face de Deus, mas eu jamais busquei Deus na minha vida, mas só depois que Deus me buscou, agora eu sou ordenado buscar Deus, porque agora o próprio Deus me capacita a isso. A Bíblia fala a mesma coisa sobre a alegria, diz assim no Salmo 37:4, deleita-te no Senhor, se alegre nele, é um mandamento. Salmo 32:11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos nele, ó justos, e gritai de alegria, todos vós retos de coração. Não é alguns, não é dependendo das circunstâncias, não é por causa do temperamento, não, por causa do relacionamento, não é por causa daquela definição. Salmo 67:4, alegre-se e cantem de júbilo as nações, pois julgas os povos com equidade e guia as nações sobre a terra. O Salmo 101:2, né? Levantai um brado de júbilo ao Senhor, toda a terra, sirva ao Senhor com alegria, entre na sua presença cantando. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, novamente vos digo, alegrai-vos. Mateus 5:11-12, bem-aventurado és quando outros te injuriarem, perseguirem e proferirem falsamente contra vocês toda espécie de mal por minha causa. Alegrem-se e se regozijem, pois a sua recompensa é grande no céu, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O 1 Pedro 4:12-13, não vos surpreendais com a ardente prova e aflição que vos sobrevém para vos testar, como se algo estranho vos acontecesse, mas regozijem-se, alegrem-se na medida em que você compartilha os sofrimentos de Cristo, que você também possa se alegrar e ser feliz quando sua glória for revelada. Em Romanos 12:15 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações e sejam constantes na oração, alegre-se com os que se alegram. Certa vez alguém me disse, pastor, não acho que devamos dizer às pessoas que elas devem buscar alegria, mas sim buscar a obediência. Não devemos enfatizar, busque a alegria, sejam cheios da alegria. Nós devemos dizer para as pessoas buscarem a obediência. E é engraçado isso, não é? Porque o que a gente pode responder para uma pessoa que diz isso? O que a pessoa está dizendo para você é uma bobagem, porque era como se as pessoas dissessem assim, pastor, não diga para as pessoas comerem maçã, diga para elas comerem fruta, não é? Mas maçã é uma fruta, não é? Então não faz nenhum sentido. Claro que nós devemos dizer às pessoas que busquem obediência, e claro que uma das maiores ordens que você vai ouvir na Bíblia é alegrem-se no Senhor. Se alegrar em Deus é obedecer a Deus. Portanto, não tem nenhum sentido, seria ridículo eu dizer, não busquem alegria, você deve buscar a obediência e ser obediente. Então, a obediência é isso, das coisas que Deus mais ordena é alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, as pessoas levantam outras objeções, que elas dizem que não tem controle imediato sobre as suas emoções e afeições. Portanto, isso não pode ser uma ordem de Deus. Como é que Deus vai me ordenar a ter sentimentos se isso não está no meu controle? As emoções são um tipo de coisa que não podem ser comandadas. É o que as pessoas dizem, mas a Bíblia diz totalmente diferente. É por isso que nós não estamos interessados muito no que o homem pensa. A Bíblia proíbe desejos, não é? E desejos são emoções, são afeições. Êxodo 20 diz assim, não cobiçarás. Cobiçar é um desejo que nós não devemos ter. O desejo é uma emoção, e Deus está dizendo, pare de ter esta emoção. É isso, esse desejo. Em 1 Pedro 2,2 diz, como bebês recém-nascidos, desejem a palavra de Deus. Você vê, o desejo, você pode dizer assim, eu posso receber a ordem de ler a palavra, mas desejar, como é que eu posso?
o contentamento é uma ordem. A Bíblia diz assim em Hebreus 13:5: esteja contente com o que você tem, esteja satisfeito com o que você tem, esteja satisfeito com o seu salário, é o que o texto está dizendo. E o contentamento, estar satisfeito, você vê, é uma emoção e ao mesmo tempo é um mandamento. O amor sincero é ordenado na Bíblia. A Bíblia diz assim em 1 Pedro 1:22: amai-vos uns aos outros com sinceridade de coração. Amar, e amar sinceramente, é uma emoção. A esperança é uma emoção, mas ela é ordenada na Bíblia. A Bíblia diz assim no Salmo 42:5: espere no Senhor, espere no Senhor. 1 Pedro 1:13: espere plenamente na graça que será trazida a vós na revelação de Jesus Cristo. O temor é um sentimento, é uma emoção. Mas Lucas 12:5 diz: temei aquele que depois de matar o corpo tem autoridade para lançar no inferno. Como também Romanos 11:20 diz: a paz é ordenada, mas a paz também é uma afeição. Colossenses 3:15 diz que a paz de Cristo reine em vossos corações. O zelo é uma emoção. Romanos 12:11 diz: não sejais preguiçosos no zelo, sejam fervorosos de espírito, servindo a Deus. O fervor é uma emoção, uma afeição. A tristeza é ordenada na Bíblia. Nós sentirmos tristezas pelo nosso pecado, a gente podia dizer: eu posso abandonar um pecado, mas tristeza, como é que eu posso obedecer a ordem de me entristecer? A ternura é comandada na Bíblia. Efésios 4:32 diz: sejam compassivos, sejam ternos, perdoando-vos uns aos outros. A gratidão é outra afeição. A gratidão é uma emoção. No entanto, ela é ordenada. Colossenses 3:15 diz: sejam gratos. Portanto, não é incomum que a alegria na presença de Deus e os prazeres à direita de Deus sejam um dever, uma obrigação, sejam uma ordem. Deus tem o direito de ordenar tudo o que é certo que a gente faça, quer tenhamos capacidade moral ou não, porque a incapacidade moral do ser humano é o resultado do seu pecado. A incapacidade humana não vai tirar dele a responsabilidade. Então os cristãos bíblicos sempre acreditam que a nossa condição caída e pecaminosa, nela nós estamos espiritualmente mortos e não temos capacidade moral para agradar a Deus. Como nós vimos, a alegria ela é um fruto do relacionamento com Deus. Romanos 8:7-8 diz: a mente que está posta na carne é hostil a Deus, pois não se submete à lei de Deus. Na verdade, ela não pode. E aqueles que estão na carne, por isso, não podem agradar a Deus. Portanto, devemos ser convertidos, devemos nascer de novo, devemos ser profundamente mudados. Isso nos leva ao segundo motivo pelo qual nós devemos buscar, então, essa alegria plena em Deus. A conversão, a regeneração, ela desperta um prazer superior em Deus, um prazer que o homem não tinha. É nosso dever buscar o prazer pleno e eterno em Deus, porque a conversão é o despertar desse prazer. E como eu disse, quando você nunca buscou a Deus, não há quem busque a Deus, quando a regeneração te leva Deus te traz soberanamente, o início da regeneração é um desejo por Deus. A partir desse instante, você busca Deus. Então Mateus 13:44 diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo que um homem encontrou e encobriu. Então em sua alegria ele vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Essa é uma descrição do que acontece quando alguém é regenerado. É como encontrar um tesouro tão valioso e tão satisfatório que tira todos os prazeres da vida e os rebaixa perto desse grande prazer, de tal maneira que ele está descrevendo que o homem vende tudo o que tem para ter aquilo. Por que alguém venderia tudo que tem para ter um negócio? Porque ele tem mais prazer naquilo do que em todas as outras coisas. E é por isso que ele vende tudo que tem para comprar o campo, onde está o tesouro. O tesouro se tornou mais precioso e mais gratificante do que tudo que ele tem. E não perca a pequena frase, não é, que muda tudo aqui.
Porque a Bíblia não diz que ele vai e vende tudo que tem para ter o tesouro, mas a Bíblia diz, tendo achado o tesouro, ele com alegria vai e vende tudo que tem, com alegria. Ou seja, não é como se fosse um fardo, vou ter que vender tudo que eu tenho para ter esse tesouro. Não, ele está tão radiante de alegria com o tesouro que Cristo é, que ele vai vender tudo que tem, cheio de alegria. Ele faz isso com alegria, ele faz com satisfação, ele está feliz em desistir de casa, carros, casas, relacionamentos, de qualquer coisa, pela alegria que ele tem agora. Como Paulo diz, que considerava todas as coisas, ele vai dizer, a gente está por acaso falando de Filipenses, ele desistiu de tudo que tinha, tudo era esterco perto de conhecer Cristo. É isso, era um tesouro tão valioso para Paulo, uma alegria tão grande, que ele simplesmente não só, aqui está o com alegria de Cristo, ele não só vendeu tudo ou perdeu tudo, ele fez isso com alegria, e a alegria era tão grande que ele achava, em comparação a o que ele recebeu em Cristo, que tudo era um esterco perto disso. Isso é simplesmente uma maneira impressionante de mostrar que a conversão e a regeneração significa o despertar, a vinda da existência de um prazer no Rei dos Reis. É isso que significa se tornar cristão, e quem está definindo isso é Cristo. Em terceiro lugar, a fé salvadora a fé salvadora é o coração se tornando satisfeito. E é nosso dever buscar o prazer pleno e eterno em Deus, porque estar satisfeito em Deus é parte da fé que nos salvou. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá sede. E quem vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Então observe que as duas metades desses versos são paralelas. Aquele que vem a Cristo não tem fome, e aquele que crê não tem sede. As duas metades dos versos descrevem a mesma coisa: vir a Cristo, que faz nós não termos fome, e crer em Cristo, que faz a gente não ter sede. As duas metades descrevem a mesma coisa, como nossa sede e fome de alma são satisfeitas para sempre. Como a sede e a fome da nossa alma são plenamente satisfeitas, e então traz alegria. A resposta é ir a Cristo, o que significa crer em Cristo. Como eu disse lá, quando nós estávamos vendo nossa definição, a alegria é o dom de Deus de nos levar a Cristo pelo Evangelho. Aqui a resposta a vir a Cristo significa a mesma coisa: crer em Cristo, ir a Cristo, acaba com a sede e com a fome da alma. Então eu definiria a fé salvadora de João 6,35 como uma vinda a Cristo para encontrar o fim da sede e da fome das nossas almas, para que nossas almas fiquem satisfeitas. Isso é fé salvadora. Então Paulo diz assim em 2 Coríntios 1:24: não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores da vossa alegria, porque pela fé estás de pé. Ou seja, Paulo, ele parece substituir a palavra alegria pela palavra fé, porque para Paulo não havia diferença entre a alegria em Cristo e a fé em Cristo. Ele diz: não que nós controlemos a sua fé, mas nós trabalhamos por sua, você pensa que ele vai dizer, por sua fé. O que ele está dizendo? Não que nós controlemos sua fé, mas nós trabalhamos por sua fé. Mas não é isso que ele diz, ele muda. E ele diz: não que nós controlemos sua fé, mas nós trabalhamos pela sua alegria. Ele não retorna a palavra fé, ele retorna a palavra alegria, pois você permanece firme na fé. É como ele completa. Então você vê, Paulo trata a alegria em Cristo e fé em Cristo como algo sinônimo, não é? A mesma coisa aparece em Filipenses 1:25. Eu estou muito pressionado.
entre os dois. Meu desejo é partir e estar com Cristo, pois isso é muito melhor. Mas permanecer na carne é mais necessário por causa de vocês. Convencido disso, sei que ficarei e continuarei com todos vós para o vosso progresso e alegria na fé. Você vê, de novo, Paulo junta essas duas coisas como a mesma coisa, para que vocês progridam na alegria e na fé. E o objetivo de Paulo em seu ministério era o progresso da fé, ou seja, o progresso da alegria em Cristo dos filipenses. A alegria da fé pode significar a alegria que inexoravelmente acompanha a fé, a alegria que vem da fé, ou a alegria que faz parte da fé, não importa, em qualquer dos casos, nesses textos ensina que a alegria e a fé em Cristo são inseparáveis, que não existe uma fé em Cristo, como Davi estava definido, tu me levas, tu me conduz no caminho da vida, e então me conduz à alegria. Então abraçar a Cristo pela fé é abraçar a Cristo como tesouro da alma, então é abraçar a Cristo como a alegria da alma. Você vai a Cristo para saciar a fome e a sede da alma. Em quarto lugar, a essência do mal é exatamente o impulso de procurar alegria em algo que não é Deus, não é Cristo. O impulso por trás de todos os pecados é esse: o homem busca alegria em algo que não é Deus. E quando está falando sobre o povo de Israel, Jeremias diz assim: fica horrorizado, ó céus, com isso, fique chocado, fique totalmente desolado. Você vê que ele usa a palavra, fique horrorizado, o céu, fique chocado, fique totalmente desolado, declara o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Eles me deixaram a fonte de águas vivas e cavaram cisternas para si, cisternas rotas que não retêm as águas. Quais são os 2 males que o povo cometeu? Eles abandonaram a fonte da alegria, a fonte das águas vivas, a fonte que satisfaz a alma. É uma maldade, não é? A segunda é que eles cavaram cisternas tentando achar a alegria em outro lugar. Então o argumento é que essa é a própria essência de todo pecado. Cada pecado que você vê sendo cometido é isso. Isso é o que há de mais malévolo no mal. O que faz o pecado ser mais maligno é que cada pecado está dizendo: eu provei a Deus e avaliei a Deus, eu provei a Deus e considerei o seu gosto ruim, e eu acho que tem coisas que têm um gosto melhor para a minha alma. Eu acho que tem algumas coisas que são mais dignas da minha alma. Eu considerei indesejável, porque eu acho que há coisas mais desejáveis para a minha alma. Essa é a ofensa final do pecado. E não só isso, mas para degradar Deus ainda mais, eu não só achei que Ele não é suficiente para a minha alma, não tem um gosto, não há delícias na sua presença, e para degradar mais a ofensa a Deus, eu substituí Ele por buracos vazios, por cisternas que não tem água nenhuma, que não oferece nenhum refrigério para a minha alma. Como o salmista diz: refrigere a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Eu cavei um buraco que não tem água nenhuma e substituí Deus. Então o mal está preferindo qualquer coisa além de Deus. O mal é achar Deus menos satisfatório e fonte de alegria do que qualquer outra coisa. Essa foi a fonte de todo o mal no Jardim do Éden, e nosso tempo está acabando, não é? E essa é a fonte de todo o mal hoje. Quando a mulher viu que a árvore era boa para comer, e que era um deleite para os olhos, e que a árvore era desejável para dar sabedoria, ela pegou de seu fruto e comeu, e também deu ela ao marido, seu marido que estava com ela, e comeu. Então, de um lado estava Deus. Isso aqui é a visão gráfica do que Jeremias está dizendo. De um lado estava Deus, com prazeres, como Davi define para nós, com prazeres completos, perfeitos à sua destra. Aqui estava Deus
com esses prazeres. Do outro lado estava uma fruta. Uma fruta. É como Jeremias diz, é você abandonar um manancial da água, uma fonte de água sem fim, por um buraco vazio, um poço vazio. E o homem olhou para o fruto e achou que ele tinha um gosto melhor do que Deus. E isso encheu seus olhos de prazeres. Ele, em vez de ter o que a Bíblia diz, que nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, ele achou que tinha mais beleza e glória no fruto. E era desejável para o paladar, ou seja, ele achou que era muito mais delicioso o fruto do que Deus. Ele achou que não havia delícias perpetuamente, que aquele fruto estava oferecendo mais. E também era agradável para os olhos. Ele não estava vendo a beleza de Deus na glória de Cristo, na face de Cristo. Ele estava vendo mais beleza no fruto. E a questão toda era o Deus eterno contra um fruto. A fonte de água viva diante de um buraco vazio, seco. E o que nós vamos fazer? Nós preferimos o fruto, o buraco vazio, e expulsamos Deus da nossa mente. Essa é a essência do mal. Esse mundo é infeliz e vai continuar sendo. Não há alegria aqui. Todo dia, os homens estão escolhendo o buraco seco. Estão escolhendo o fruto. Estão realmente acreditando que ali está a sua alegria. Portanto, o nosso dever, se nós fomos regenerados, é ter entrado no reverso disso. Nós achamos um tesouro tão valioso, que nós com alegria vendemos tudo, não o fruto, tudo o que o mundo tem, e abraçamos isso. Ou nós achamos a alegria, e todas as coisas comparadas, todas as coisas que prometem alegria, comparado a Cristo, são esterco para nós. Você vê, é o reverso do Jardim do Éden, do que aconteceu lá. É o reverso daquilo que Jeremias diz, o meu povo fez duas maldades. Portanto, o nosso dever é reverter, entrar nesse processo. E é isso que nos faz negar a nós mesmos. Quando nós negamos a nós mesmos, tomamos nossa cruz, nós não estamos fazendo isso porque estamos abrindo mão da alegria. Não, queridos. É porque nós estamos abraçando a alegria. É porque nós realmente descobrimos a alegria em Deus e não no fruto. A alegria na fonte de água viva e não na cisterna rota. O que nós estamos deixando é isso. Isso parece contraditório quando a Bíblia diz que você deve tomar a cruz e negar a si mesmo. Mas é exatamente isso que Jesus ensina. Na verdade, eu argumentaria que o esforço para negar a nós mesmos é a busca da alegria, porque negar Deus como a fonte da alegria final é a blasfêmia final. Então Deus se oferece a nós como um tesouro infinitamente valioso, infinitamente belo, supremo do universo, para o nosso desfrute eterno. E se nós recusarmos isso, e é o que o homem faz, a não ser que, como nós vimos pela definição, a alegria é um dom de Deus, ao nos levar a Cristo pelo Espírito, produzido pelo Espírito Santo, e a gente viu a definição, então eu devo negar a mim mesmo aquele gozo eterno em Cristo. Nós seríamos idólatras, blasfemadores, ao atribuir a outra coisa essa fonte. Então, quando Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga, não se engane, não é? Existe uma verdadeira abnegação, existe uma verdadeira cruz, existem sofrimentos que fazem parte da definição, como nós vimos, da alegria, mas a gente faz isso por causa da alegria em Cristo, e não porque nós estamos abrindo mão da alegria. Uma verdadeira morte para morrer existe. O velho Josemar deve ser crucificado com suas paixões e concupiscências, como Gálatas 2:20 diz,
Gálatas 5, 24. Eu devo diariamente me considerar morto, não é? Para o pecado, morto com Cristo, como está em Romanos 6, 11. Existe uma verdadeira abnegação. Então você poderia dizer que o cristianismo é caro, entre aspas, mas como Jesus argumenta no próximo verso, qual é o motivo de eu querer que o mundo esteja crucificado para mim e eu para o mundo? Ele diz: quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Qual é o argumento de Jesus? Porque nós não devemos tentar salvar nossas vidas, evitando aflições, ao abraçarmos Cristo por tudo que Ele é? Porque se fizermos isso, nós vamos perder as nossas vidas para sempre. Agora, o que nós queremos não é perder, nós queremos é gozo, é plenitude, de alegria, para sempre, a mão direita de Deus. Então, o que o argumento de Jesus assume? Que os discípulos não são idiotas, eles não estão abrindo mão de alegria, eles estão indo em direção à alegria, eles estão negando aquelas fontes secas, o fruto, porque eles têm agora algo que realmente dá a eles. E se buscar alegria eterna em Deus nos custa alguma coisa nesse mundo, nós não negaremos isso negando a alegria, mas por causa da alegria, ele vende tudo que tem e compra aquele terreno. É assim que o argumento de Cristo funciona. É na busca da alegria que nós tomamos nossa cruz, negamos a nós mesmos e o seguimos. E buscar prazer de Deus, então, nos leva a realmente podermos amar as pessoas. Considere o que Paulo diz em 2 Coríntios 8, 1 e 2. Paulo está levantando uma oferta em Jerusalém, e ele está motivando para os crentes em Jerusalém, e ele está motivando os crentes em Corinto a serem generosos na oferta financeira, dizendo como os cristãos macedônios eram generosos. E isso é relevante para nós aqui, porque no versículo 8 Paulo chama essa generosidade de amor. Ele diz assim, no verso 8: não digo isso como uma ordem, ou seja, vocês fazerem obrigados, mas para provar pela sinceridade dos outros que também o amor de vocês é genuíno. Então ele diz algo maravilhoso, diz assim: queremos que vocês saibam, irmãos, sobre a graça de Deus que foi concedida entre as igrejas da Macedônia. Que igreja, queridos? É na Macedônia. É a igreja dos Filipenses. Você sabe que quando Paulo foi pregar em Filipos, Paulo teve um sonho que diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo está dizendo: eu quero vocês aí em Corinto, olhem para a igreja dos Filipenses e a igreja da Macedônia. Quero que vocês saibam, irmãos, sobre a graça de Deus que foi concedida entre as igrejas da Macedônia, pois em sua severa prova de aflição, sua abundância de alegria, essa igreja que recebeu a carta de Paulo aos Filipenses da alegria, em sua abundância de alegria, da sua extrema pobreza, transbordou riqueza de generosidade em suas ofertas. De onde veio essa riqueza de generosidade entre os macedônios? Na igreja dos Filipenses, Paulo diz que foi uma alegria transbordante. Sua abundância de alegria e sua extrema pobreza transbordaram em riqueza de generosidade da sua parte. Alegria em quê? Não na prosperidade, não é? Eles estavam dando por causa da sua extrema pobreza. Paulo está dizendo: as igrejas da Macedônia, em extrema pobreza, abundando em alegria, foram generosos, não em falta de aflição. Não é por isso, não é que eles tinham alegria e conforto, eles estavam cedendo devido a uma severa prova
e aflição. Portanto, esse não é um exemplo do evangelho da prosperidade, que hoje se espalhou pelo mundo para a nossa vergonha. Que se for para ganhar mais dinheiro, as pessoas estão dispostas a dar dinheiro. Se não for para ganhar dinheiro, elas não estão dispostas. Tanto um que dá dinheiro para ganhar dinheiro, quanto o que não é para ganhar dinheiro, não dá dinheiro, estão na mesma coisa. A alegria da igreja da Macedônia, dos filipenses, não era porque a aflição foi removida, porque eles estavam debaixo de muita aflição, e a alegria deles aumentou. A alegria deles não era porque a pobreza foi eliminada, porque Paulo disse que foi no meio da extrema pobreza que por alegria eles foram generosos. Então, em que eles estavam se regozijando? O versículo 1 diz: queremos que vocês saibam, irmãos, sobre a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Eles estavam se regozijando na graça de Deus. Nós vemos no versículo 7, Paulo dizer: vocês são participantes da mesma graça comigo. Seus pecados foram perdoados, eles foram aceitos por Deus, a ira de Deus foi removida. Toda essa graça fez com que cada barreira para ver Deus e conhecê-lo e estar desfrutando Deus foi removida pela graça de Deus em Jesus Cristo. Isso encheu o coração deles de alegria. Agora o próprio Deus era tão precioso, tão satisfatório, tão certo, de tal maneira que a aflição e a pobreza não impediu a alegria deles, e a alegria deles fez eles ser generosos. É por isso que nesse texto Paulo vai dizer que Deus ama aqueles que dão com alegria, porque é fruto desse deleite criado pela graça em Cristo. E essa alegria transbordou, Paulo diz, em uma riqueza de generosidade. E Paulo chama esse transbordamento de alegria de amor. E Paulo diz: eu espero que haja um amor genuíno em vocês assim, que transborde da alegria que vocês têm em Cristo, que vai gerar generosidade. Então aqui está essa definição de amor cristã, com base nesse vínculo final de alegria. O cristão sabe que a alegria em Deus cresce à medida que ele se deleita mais em Deus, e quando ele se deleita mais em Deus, ele não se deleita nas coisas que o homem acha que de alguma maneira ia trazer alegria, e isso cria em seu coração, segundo Paulo, generosidade. Então concluo que se Deus não for a sua alegria transbordante, sua satisfação transbordante, nunca haverá generosidade em seu coração, porque ela é fruto dessa alegria. E nós, para encerrar, glorificamos Deus quando Ele satisfaz nossos corações. Se Deus não nos satisfaz, nós não glorificamos Deus com nossos hinos, ou com aquilo que fazemos com nossos corações, obedecendo, pensando que tomara que sobre coisas para a gente se alegrar nessa vida. Se formos indiferentes a Deus como nossa suprema satisfação, nós jamais vamos glorificar a Deus. E a primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual o objetivo principal do homem? É glorificar a Deus e desfrutar, gozá-lo, ter alegria nele para sempre. E por isso nós glorificamos a Deus em sua beleza, em sua desejabilidade, ou seja, quando ele é mais desejável do que tudo. E para encerrar, deixa eu adiantar um pouquinho, ler uns versos à frente, aqui no capítulo 1 de Filipenses, um dos grandes, incríveis textos de Filipenses. Como eu disse, é quase inacreditável haver tantas coisas em 4 pequenos capítulos. Paulo diz assim: é minha grande expectativa e esperança que eu não fique envergonhado, mas que com toda a coragem, agora como sempre, Cristo será magnificado, glorificado em meu corpo, seja pela minha vida ou pela minha morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda assim não sei dizer qual devo escolher, estou muito pressionado entre os dois, viver na carne para trabalhar com os filipenses ou partir. Meu desejo é partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Então, encerrando, havia uma paixão que consumia o coração de Paulo ao escrever aos filipenses. Era que Jesus Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Ele estava na cadeia, não sabia o que ia acontecer, seja pela vida dele, seja pela morte dele. Ou seja, que o seu objetivo na vida, eu espero que cada um de nós aqui diga que o objetivo da nossa vida é que Cristo seja glorificado, e que o objetivo da nossa morte também é esse, que Ele seja visto como magnífico.
Como isso vai acontecer? Ele diz que a razão pela qual Cristo está sendo engrandecido em seu corpo pela vida ou pela morte é porque ele dá a razão. Jesus é glorificado na minha vida porque viver para mim é Cristo. E ele é glorificado na minha morte porque morrer para mim é lucro. Então isso funciona assim, encerrando. Cristo é engrandecido em sua vida porque viver é Cristo. E Cristo é engrandecido em sua morte porque morrer é ganho. Portanto, como nós glorificamos Cristo na vida e na morte? Minha esperança é engrandecer a Cristo em meu corpo pela morte. Como? Para mim, o morrer é lucro. Portanto, experimentar a morte como ganho faz Cristo parecer magnífico. Mostra como Ele é a nossa alegria. Mas esse argumento parece estar faltando uma peça. O que está faltando é como a morte é um lucro. E o verso 23 diz: meu desejo é partir, morrer, e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Então a razão pela qual a morte é ganho é porque significa que com Cristo ele estaria de uma nova maneira depois da morte, ele viria face a face, e ele obtém mais de Cristo na morte do que aqui na vida, e isso glorifica a Cristo. Portanto, agora o argumento de Paulo é o seguinte: quando nós morremos, nós perdemos tudo que a vida tem e que diz que dá alegria. Quando eu perder tudo o que a morte tira e eu receber o que eu recebo na morte, que é Cristo, Paulo diz: eu olho para as duas coisas e penso, me dei bem, é lucro, eu estou saindo ganhando, porque eu ganhei mais da minha fonte de alegria, e o que eu perdi não era a fonte da minha alegria. Você vê, isso significa sobre como nós fazemos Cristo ser glorificado no mundo, na vida e na morte, porque eu encontro tanta satisfação em Cristo, que perder tudo que a morte tira, ou seja, o mundo inteiro, eu considero que é vantajoso pelo que a morte me dá. Portanto, aqui está uma paráfrase. Cristo é totalmente engrandecido em Paulo quando Paulo está plenamente satisfeito em Cristo, especialmente em seu sofrimento e morte. Se nós acharmos Deus tão satisfatório assim, nós glorificamos a Deus, se não glorificamos. E aqui está, como ele disse aos Filipenses 3,8: considero tudo como perda por causa do incomparável valor de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele eu sofri a perda de todas as coisas e as considero lixo. Assim, nós glorificamos a Deus. Deus recebe toda a glória, nós recebemos toda a alegria, e isso que Davi chamou do caminho da vida, onde há plenitude de alegria. E é sobre isso que Paulo diz que caracteriza, que é a marca daqueles que o Pai levou ao seu Filho. Vamos ficar de pé, vamos orar.